Salve, garrancheiros! Nesta videoaula estudaremos as funções sintáticas. Comecemos pelos tipos de sujeito. Sujeito é aquele elemento oracional sobre o qual se afirma algo. Núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Vamos aos tipos de sujeito. Número 1. Sujeito simples, quando apresenta um único núcleo. Exemplo: sofreu Dora a pior das febres. Percebam que estamos falando acerca de Dora, personagem do romance Capitães da Areia, de Jorge Amado. É um sujeito de um único núcleo pós-posto ao verbo, por isso, sujeito simples. Número 2, sujeito composto, e é composto por mais de um núcleo. Exemplo: Teresa e Máximo traíram Pierina e Ângelo. Observem que no exemplo nós temos dois núcleos e é sobre eles que nós estamos falando e afirmando que traíram Pierina e Ângelo. Sujeito composto. Primeiro núcleo, segundo núcleo. Número 3. Sujeito desinencial, chamado erroneamente por alguns gramáticos de sujeito elíptico ou oculto. Exemplo: li a narrativa comovente do Marcelo Rubens Paiva. É uma frase que faz referência ao romance Feliz Ano Velho. Observem que o sujeito está dado na desinência do verbo. Li significa eu li a narrativa. Temos, então, um sujeito desinencial. Número 4. Sujeito indeterminado. Para esse tipo de sujeito, há dois casos. Terceira pessoa do plural. Anotem o exemplo. Após constatado o crime, levaram Amaro preso. Personagem do romance naturalista O Bom Crioulo. Observem que o uso do verbo na terceira pessoa do plural serve para indeterminar o sujeito da ação. Com essa informação, não sabemos claramente quem prendeu Amaro. Índice de indeterminação do sujeito. Outro exemplo: precisa-se de doceiras. Este era o anúncio de Creonte. Faz referência aí à peça teatral Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. Observem que o verbo é transitivo indireto. Toda vez que temos um verbo transitivo indireto mais se, ou verbo intransitivo mais se, este se será um índice de indeterminação do sujeito. De doceiras é um objeto indireto deste verbo. Número 5. Sujeito inexistente, chamado também de oração sem sujeito. Fazia calor, choveu muito depois. Houve festa. Referências a Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Fazia calor. Observe que o verbo aqui é impessoal, que está denotando fenômeno da natureza. Choveu é um verbo que indica fenômeno meteorológico, por isso é um verbo impessoal, não admite sujeito. E houve festa, observem que é no sentido de acontecer, por isso o verbo é impessoal. As três orações são orações sem sujeito ou de sujeitos inexistentes. Tipos de predicado. Predicado é aquele elemento oracional que se afirma sobre o sujeito. Núcleo do predicado é a palavra mais importante do predicado. Número 1. Predicado nominal. Anotemos os exemplos. Joana Carda estava apreensiva com aquele acontecimento insólito. Estamos falando sobre ela, por isso, nosso sujeito simples. Estava apreensiva com aquele acontecimento insólito é o nosso predicado nominal, cujo núcleo é um predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. Cônego Diogo foi responsável pela morte de Raimundo. Estamos falando sobre Cônego Diogo, nosso sujeito simples.
O que falamos sobre este sujeito simples é o nosso predicado. E é nominal, porque o núcleo é um predicativo do sujeito, um adjetivo que atribuímos a partir de um verbo de ligação ao sujeito. Anotem que Joana Carda é personagem do romance A Jangada de Pedra, de José Saramago. E Cônego Diogo e Raimundo são personagens do romance naturalista O Mulato, de Aloísio de Azevedo. Número 2. Predicado verbal. João Grilo mentiu para a mulher do padeiro. Estamos falando sobre João Grilo, o nosso sujeito simples. E o que afirmamos sobre João Grilo é o nosso predicado. E é verbal porque o núcleo do predicado verbal é o verbo significativo. Não se trata de um verbo de ligação. Juliana lê as cartas de Luísa para o amante. Observem que estamos falando sobre Juliana, nosso sujeito simples. Lê as cartas de Luísa para o amante é o nosso predicado verbal, cujo núcleo é o verbo significativo ler. Veroca permaneceu no quarto ao lado do irmão. Estamos falando sobre Veroca, o nosso sujeito simples. E o que afirmamos sobre ela é o nosso predicado verbal, já que permaneceu. Neste contexto, é um verbo significativo. Por isso, é o núcleo do predicado verbal. Observem que João Grilo é personagem da peça teatral Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Observem que Juliana e Luísa são personagens do romance naturalista O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. E Veroca é personagem do romance Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Número 3. Predicado verbo nominal. Exemplos. Ascânio deixou Perpétua atônita com seus discursos. Estamos falando sobre Ascânio, o nosso sujeito simples. E o que afirmamos sobre ele é o nosso predicado. E por que é verbo nominal? Verbal, porque o núcleo é um verbo significativo, deixou. E é nominal, porque podemos inferir um verbo de ligação, deixou Perpétua e ela ficou atônita. E atônita será o núcleo desse predicado nominal. E será também um predicativo do objeto direto Perpétua, porque Ascânio deixou quem? Perpétua. E ela ficou atônita. Predicado, verbo nominal. Outro exemplo. Sem pernas, fugiu angustiado da casa que o acolhia. Estamos falando sobre sem pernas. Por isso, ele é o nosso sujeito simples. Fugiu é o núcleo do predicado verbal, verbo significativo. E podemos inferir que ele fugiu e estava angustiado. Angustiado, como predicativo do sujeito, será o núcleo do predicado nominal. Por isso, aqui temos um predicado verbal e nominal. Anotem que Ascânio e Perpétua são personagens do romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado. E Sem Pernas é personagem de Capitães da Areia, do mesmo autor. Retomemos. O que é predicativo do sujeito? É o que se afirma sobre o sujeito a partir de um verbo de ligação. O verbo de ligação denota estado ou mudança de estado. Anotem aí esta oração. Gertrudes não ficou calada diante da morte de Polônio. Percebam que nós estamos falando sobre Gertrudes, o nosso sujeito simples, de único núcleo. O que falamos sobre ela é o nosso predicado. Observem que o verbo de ligação e o núcleo do predicado nominal é o que nós chamamos em sintaxe de predicativo do sujeito, aquilo que atribuímos ao sujeito a partir de um verbo de ligação. Gertrudes e Polônio são personagens da peça teatral Hamlet, de Shakespeare. E o que é o predicativo do objeto? É o que se afirma sobre o objeto direto a partir de um verbo de ligação subentendido. Vamos ao exemplo.
Mãe Susana, com seu relato, deixou Túlio envergonhado por sua decisão. Mãe Susana é o sujeito porque estamos falando sobre Mãe Susana, sujeito simples. E o que afirmamos sobre ela é o seu predicado. É verbo nominal por quê? Verbal porque temos como núcleo um verbo significativo. Deixou Túlio envergonhado. E é nominal porque podemos pressupor um verbo de ligação que vai justamente ligar o adjetivo envergonhado a Túlio. O adjetivo estará relacionado ao objeto direto do verbo deixar. Por isso, é um predicativo do objeto direto Túlio e não um predicativo do sujeito Mãe Susana. Inclusive, observem que concorda em gênero e número com o objeto direto Túlio. Mãe Susana e Túlio são personagens do romance romântico Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Chegou a hora de estudarmos os complementos verbais. Iniciemos pelo objeto direto. O que é? É termo integrante da oração que complementa um verbo transitivo direto. Não é antecedido de preposição. Anotemos o exemplo. Apesar de desesperada, a jovem via o fim de Tancredo. Percebam que estamos falando sobre a jovem, sujeito simples. Via é o núcleo do predicado verbal. Via o fim de Tancredo. E via o quê? Fazendo a pergunta o quê para o verbo, percebemos que não há necessidade de preposição como complemento. O fim de Tancredo, nosso objeto direto deste verbo transitivo, porque pede complemento, e direto, porque este objeto não é regido de preposição. Referência aqui a jovem e a Tancredo, personagens do romance romântico Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Objeto direto preposicionado. O que é? É termo integrante da oração que complementa um verbo transitivo direto. É antecedido de preposição, geralmente por exigência cultural, religiosa, jurídica, etc. Anotemos os exemplos. O bispo dizia respeitar a Deus, a despeito das evidências contrárias. Estamos falando sobre o bispo, nosso sujeito simples. Dizia respeitar a Deus a despeito das evidências contrárias, tudo isso falamos sobre o sujeito, portanto, é o nosso predicado. E é verbal, porque o núcleo é um verbo significativo. No caso aqui, a locução verbal dizia respeitar. Quem respeita, respeita alguém. É transitivo porque pede complemento. É direto porque este verbo não é regido de preposição. Mas como o nosso objeto menciona, se refere à palavra Deus, por respeito religioso, preposicionamos. A oração faz referência ao personagem do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Vasco da Gama não adorava a Júpiter, pois o marinheiro era cristão. Percebam que estamos falando sobre Vasco da Gama, nosso sujeito simples. O restante é o que afirmamos sobre ele, nosso predicado. E é verbal porque o núcleo do predicado é um verbo significativo. Quem adora, adora alguém. É um verbo que pede complemento verbal, por isso é transitivo, e é direto porque não pede preposição. Mas observem que o objeto direto ele foi preposicionado por uma questão religiosa, mesmo sendo de uma religião pagã. Objeto indireto. O que é? É termo integrante da oração que complementa um verbo transitivo indireto. É sempre regido de preposição, sendo esta esvaziada de sentido. Destaque esta informação. Assistir ao jogo com Felipe fez muito bem a seu pai. Percebam que assistir, no sentido de dar audiência, é regido pela preposição a. Ao jogo é o complemento verbal, regido de preposição, objeto indireto. Felipe é personagem do romance O Filho Eterno de Cristóvão Teza. Vicente aspirava à permanência no Quixadá. Percebam que estamos aqui diante de um verbo que, no sentido de almejar objetivo, é regido pela preposição a.
E permanência aceita artigo definido a, crase no a. A permanência é objeto indireto do verbo aspirar. Vicente é personagem do romance O 15, de Raquel de Queiroz. Complemento nominal. O que é? É um termo integrante da oração, sem o qual a oração fica incompleta. Sempre, conforme diz sua nomenclatura, complementa um nome e é regido de preposição esvaziada de sentido. Anotemos os exemplos. Após trair Nacibe com Tunico, ela estava certa do fim do casamento. Observem que, se finalizarmos a oração depois da palavra certa, a oração ficará incompleta. Ela estava certa. Ela estava certa do quê? De quê? Faremos esta pergunta com preposição para a palavra certa. Muitos confundiriam pensando que do fim do casamento seria um objeto indireto. Mas observem que objetos indiretos complementam verbos. E no caso aqui, do fim do casamento, está complementando o nome, o adjetivo, o predicativo do sujeito certa. Luande não tinha certeza do paradeiro de Ponciá. Luande não tinha certeza do quê? Faremos essa pergunta com preposição para a palavra certeza, e certeza não é um verbo. Por isso, do paradeiro de Ponciá será o complemento nominal de certeza. Tonico é personagem do romance Gabriela Crave Canela de Jorge Amado. Luande e Ponciá são personagens do romance Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo. Agente da passiva é termo integrante da oração. Expressa quem ou que pratica a ação. Esse termo, na voz ativa, assume seu papel de sujeito. Piedade foi abandonada por Jerônimo. Por Jerônimo, agente da passiva, que na ativa passa a posição de sujeito. Piedade foi abandonada por Jerônimo, Jerônimo abandonou Piedade. Percebam que na voz passiva, Piedade é o sujeito paciente e é um sujeito simples. Foi abandonada é a estrutura de uma voz passiva analítica, verbo de ligação mais particípio do verbo principal. Isabel foi presa por representantes da igreja e amargou no cárcere. Observem que estamos falando sobre Isabel, sujeito simples, e é um sujeito que sofre a ação de ser presa. Por quem? Pelo agente da passiva, por representantes da igreja. Podemos incluir aqui tudo isso. Na voz ativa será o sujeito, representantes da igreja prenderam Isabel, e a Isabel amargou no cárcere. Observem o verbo de ligação mais o particípio do verbo principal, estrutura da voz passiva analítica. Piedade e Jerônimo são personagens do romance naturalista O Curtiço, de Aloísio de Azevedo. E Isabel é protagonista de Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende. E o que é o adjunto adnominal? O adjunto adnominal, que pode ser exercido por artigos, adjetivos, locuções adjetivas, numerais e pronomes, é um termo acessório da oração que apresenta algum tipo de informação ao nome a que se refere, identificando-o. Quando o adjunto adnominal valer-se de uma preposição, locução adjetiva, essa preposição terá valor semântico, terá sentido, geralmente de tipo, especificidade ou de posse. Anotem os exemplos. O valente Cacambo é envenenado pelo covarde Padre Balda. O artigo o e o adjetivo valente melhor identificam Cacambo, estão ao lado de um nome para melhor identificá-lo. Isso faz sentido por conta da própria nomenclatura. Adjunto adnominal. Do latim ad significa junto, ao lado de. Junto ao nome, para melhor identificá-lo.
envenenado pelo covarde Padre Balda. Percebam que na contração pelo nós temos por preposição mais artigo definido singular masculino o. E covarde, adjetivo. Ambas as classes gramaticais melhor identificam Padre Balda. Funcionam, portanto, como adjuntos adnominais do nome Padre Balda. A respeitada senhora Quitéria Campo Largo ansiava que seus desejos pós-mortem fossem atendidos. Percebam que o artigo a e respeitada adjetivo, mais o pronome de tratamento senhora, melhor identificam Quitéria Campo Largo, são adjuntos adnominais de Quitéria Campo Largo. Seus é adjunto adnominal de desejos. Está dado ali para melhor identificar aquele nome. Cacambo e Padre Balda são personagens do poema épico O Uruguai, de Basílio da Gama. Quitéria Campo Largo é uma das protagonistas do romance Incidente Antares, de Érico Veríssimo. Adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um termo acessório da oração que obrigatoriamente exprime valor circunstancial, podendo modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Um adjunto adverbial é sempre exercido por um advérbio ou uma locução adverbial, que pode exprimir vários sentidos. Alguns exemplos. O professor de biologia, de forma selvagem, esquartejou o senhor Y. Observem que de forma selvagem está dando circunstância de modo para o verbo esquartejar. Trata-se de um adjunto adverbial, portanto, de modo. O professor de biologia e o senhor Y são personagens do romance Gog e Magog, de Patrícia Mello. Anteontem, Zezé silenciosamente sofreu um espancamento praticado por seu pai. Anteontem e silenciosamente são advérbios e estão dando circunstâncias adverbiais para o verbo sofrer. Anteontem, adjunto adverbial de tempo. Silenciosamente, adjunto adverbial de modo. Zezé é personagem do romance infanto-juvenil Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Aposto. O aposto, termo acessório da oração, é uma palavra ou expressão que explica, esclarece ou resume outro termo da oração. Exemplos. Leôncio, rival de Afonso, não aceitava um não como resposta. Percebam que o termo rival de Afonso está ao lado de Leôncio para melhor esclarecê-lo. E observem a pontuação. Estamos diante de um aposto. Leôncio e Afonso são personagens do romance romântico A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Vocativo. O que é? É um chamamento. Observe o exemplo. Ana Turva, fala comigo, gritava Lorena. Ana Turva funcionou aqui como vocativo. Ana Turva e Lorena são personagens do romance As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Garrancheiros, revisem os conteúdos desta videoaula a partir da página 150 do seu Basquiat. Lá vocês encontrarão mais exemplos e conceituações sobre os termos essenciais da oração, termos integrantes da oração e termos acessórios da oração. Página 150, 151, 152 até a página 153. A partir dela, façam os exercícios de fixação do número 1 da página 153
até o número 35 da página 154. A partir da página 143 até a página 145, classifiquem os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Semana que vem, divulgaremos os gabaritos. E lembrem-se, tenham sempre bons estudos!